dia! Para quem não me conhece, meu nome é Débora, eu sou arquiteta. Estou aqui com uma grande amiga, que é a Letícia, também arquiteta. E estou aqui com o Ricardo Braga, que é ilustrador, que eu vi uns trabalhos, uma coisa linda, linda, linda de se ver. Vai ficar para o finalzinho do vídeo, para todo mundo ficar com vontade. Então, tudo surgiu porque eu estava com uma inquietação, né, que eu acho que já passou pela cabeça de muita gente agora, que é a gente estar na nossa casa e de repente a gente olhar para alguns cantos e falar, mas isso não me representa, isso não sou eu. E a gente precisa mais do que nunca desse espaço físico, acolher tudo que a gente é ou tudo que a gente quer se tornar, né? E abrigar todos os nossos sonhos, os nossos projetos, abrigar os nossos sentimentos nesse momento. E pensando nisso, eu olhei para uma parede branca, aquela parede branca me diz um monte de coisa, de possibilidades que eu poderia ter, que eu poderia fazer na minha casa e que eu não tinha feito ainda, apesar de ser arquiteta, né? A gente passa para lá, passa para cá, e agora esse é o momento de perceber um pouco mais tudo isso, não só isso, mas tudo isso. Conversei com a Letícia, liguei para ela, assim, né? A gente batendo um papo, e foi muito boa a conversa, e ela me falou que estava fazendo um trabalho com o Ricardo Braga, muito bacana. Eu falei, gente, mas isso é assim, é a cereja do bolo, né? Pessoas mesmo podem fazer um monte de coisa na parede e transformar aquele espaço delas num espaço melhor para elas, para a família, né, delas e tal, que era o que eu estava sentindo necessidade. E em algum momento a pessoa pode conhecer esse trabalho, que é muito legal, e contratar, né, uma pessoa que faça um trabalho diferenciado. Tudo isso agrega. Então, essa é a ideia desse primeiro vídeo, é a gente ter algumas coisas que vocês mesmos possam fazer, né, e alguma coisa, conhecer essa outra parte, né, que traz no caso, um ilustrador, e pode trazer uma referência muito bacana, visando o quê? Visando que você se conecte com a sua casa, que a sua casa seja o espelho de você mesmo, não só nesse momento, mas daqui para frente, né? Essa é a ideia desses primeiros vídeos que a gente vai lançar. A partir dessa ideia, hoje a gente vai compartilhar com vocês um pouco dessa experiência de projetos de interiores, de projetos de arquitetura, trazendo dicas de como transformar o espaço. Hoje a gente vai falar sobre pintura na parede. Isso pode ser feito por vocês mesmos ou também contratando um profissional. Talvez você tenha percebido algum canto na parede, algum lugar que precise de mais vida e que tem um potencial de trazer ali um impacto positivo, tanto para as pessoas que vivem ali, ou também para aqueles que visitam o espaço. Mas a gente sempre se depara com um certo medo de errar, um medo de não ficar bonito, ou até de pesar o ambiente, né? Para isso, a gente vai trazer essas dicas que vão te ajudar a ter sucesso, né? Nessa intervenção. A pintura na parede, ela sempre esteve presente nas casas, né? Desde a antiguidade, lembrando aqui das pinturas rupestres, das artes primitivas. Depois, essa arte foi trazida para os interiores no período neoclássico, pelas pinturas decorativas, né? Eram contratados os melhores pintores para fazer ali paisagens, retratos, trazendo aquilo que a família gostava, né? Então, isso é importante, é sempre trazer alguma coisa que te representa, sabe? Alguma coisa que você gosta, que vai te trazer um prazer ao observar isso. Quando a gente traz a arte para dentro dos espaços, ela é capaz de trazer acolhimento, ela traz também aquele olhar curioso. Isso pode trazer diversas sensações. E além do que, falando um pouquinho de quando a gente intervém nessa parede, quando a gente ousa fazer essa experimentação e ter essa liberdade de se expressar ali conforme o nosso traço, a nossa vontade, né? A gente está se conectando conosco, né? A gente está num momento ali de olhar para dentro de nós. Isso é importante, porque a gente acaba tendo que se conhecer, saber qual que é a nossa personalidade, saber
que nos agrada, ou que a gente busca para aquele ambiente, que sensação, né? Antes de estar aplicando essa ideia na parede, você pode fazer um esboço, né? Um croquis, um desenho, nem que seja no papel de pão, que a gente diz, para que você possa ali já detalhar um pouquinho do que vai ser ampliado nessa parede, para você não se arrepender. Então, a primeira dica vai ser sobre cores. Quer falar um pouquinho sobre isso, Débora? Vou entrar então um pouquinho, assim, para quem está em casa e pretende, e chegou a ideia de que o melhor seria pintar mesmo uma parede de uma cor ou duas e tal. Como que a gente faz isso, tá? Primeiro, encontre o que você quer, o que é interessante para você e para a tua família, tá? Isso é o mais importante. A partir disso, quando você quer ampliar o ambiente, o que você vai fazer? Pintar com cores mais claras, tá? Então, assim, que todas as paredes sejam uma cor mais clarinha e tal, mais gostosa, isso vai ampliar. Mas não é todo mundo que precisa disso para ser feliz, tá? Então, cuidado. Não é porque todo mundo faz que, né? Algumas pessoas precisam deixar o ambiente um pouco mais fechado mesmo. Isso é a necessidade. Então, o que a gente vai fazer? Pintar com umas cores um pouquinho, um tom médio, até um tom mais escuro, enfim, tá? Não tenha medo de ousar desde que seja você. Algumas outras coisas, sabe a panorâmica que a gente tem muito na câmera do celular, a gente tem a panorâmica, o que ela faz isso, né? Ela alonga, tá? É isso que acontece também quando a gente quer alongar o ambiente. Então, você pinta a parede, né, das laterais e a parede do fundo. Você acaba fazendo isso com o ambiente, você acaba alongando aquele ambiente, tá? E alargar o ambiente. Você deve ter visto muito, vou até colocar aqui algumas fotos, algumas coisas, deve ter visto muito com material, quando você faz o mesmo tom ou o mesmo material na parede de fundo e no teto. Você está alargando. Esses são alguns efeitos que você pode conseguir, né? Tem aquele efeito que todo mundo já conhece, que é mais normal, que é pintar a parede de fundo. Né? Só um cuidado, quando você pinta a parede do fundo, né, o que você faz? Você faz com que essa parede ela chegue mais perto de você. Se o ambiente for mais estreito, isso complica. Então, assim, na hora de escolher a parede, pensa um pouquinho nessas percepções que você quer para o ambiente, tá? E pensa um pouquinho também como que é teu ambiente, que se ele vai ficar legal dessa forma ou daquela, o que ele precisa. Se ele precisa de ampliar, se ele precisa alargar, tá? Isso vai ser muito útil. Com relação ao processo em si, é muito importante você comprar 1 quilo que seja de tinta, é baratinho, tá? E pintar. Porque a gente tem milhares de opções. E às vezes a gente olha uma tinta lá na loja e fala, nossa, essa cor tá super bacana, vai dar certo, é o que eu quero, é o que eu espero e tal. Só que a hora que você pinta na parede e você dá 3 demãos, tá? Isso é muito importante, senão aquela pintura fica meio rala e você tem uma ideia equivocada do estado final, né? Bom, quando você pinta com 3 demãos e uma parte um pouco maior, você olha e você gosta ou não. Aquilo te serve ou não, tá? Tem uma gama enorme, cada catálogo tem milhares de marcas, né? Mas olha só, eu separei aqui só uns laranjas, eu gosto muito de alaranjado, olha só. É para complicar a cabeça de qualquer um, né? Então, escolha sem medo de ser feliz. É fácil mudar, viu? E preguiça é um dos 7 pecados capitais. Acho que é o pior, né? Porque daí você não muda mais nada. Você tem preguiça de mudar, não muda mais nada. Então, muito fácil mudar. Coloca a mão na massa, pega uma cor bacana e vamos testar. E falando um pouquinho de cores, tem muito mais para falar sobre esses efeitos. Mas esses são os principais. Depois a gente já combinou que vai fazer um outro vídeo um pouquinho mais completo dessa parte. E sobre as cores, é assim, o vermelho muita gente tem medo de usar, mas ele não é só agressivo, ele também traz calor, tá? Então, dependendo da proporção, ou dependendo da tonalidade, você coloca um vermelho que é um pouquinho mais alaranjado, ele vai trazer um calor muito agradável, muito gostoso, dependendo do ambiente que você tá joia? Então, não tenha medo de usar, desde que tenha a ver com você. O laranja, nossa, o laranja é calmante, é luminoso, ele é amigável. Você pode usar sem medo uma proporção maior de laranja, tá? Ele é muito gostoso de ser usado em milhares de tons. O amarelo é alegria, né?
Amarelo você pode usar em todo o espaço, ele é radiante, ele é alegre, ele é alto astral. A gente sempre tem que ter um cuidado com relação aos tons mais vibrantes e aos tons mais secos, né? Então perceba isso dentro de você, o que, que vai ser mais importante para ti. O verde, tem muita gente que me fala assim, ah, mas o verde é tom de saúde, né? De hospital. Bom, o verde, ele é sim uma referência à área da saúde, mas ele é muito usado com branco ou com tons mais acinzentados na área de saúde, né? Quando você trabalha um verde com amarelo, você esquece dessa parte. Então, assim, depende do que você vai usar para você compor aquele verde. O verde é muito gostoso, ele é muito calmante, ele é muito relaxante, tá? Ele é muito bem-vindo. Você tem que ter cuidado só realmente com o tom e com o uso das outras cores junto, tá? E o azul, né? O azul é nobre, ele é seguro, ele também é calmante, dependendo da proporção, dependendo disso tudo. Então, pode ser usado sem medo. Eu vou dar um exemplo, até trouxe aqui algumas fotos, alguns exemplos bacanas da cor do ano, que é um azul, e é um azul bem clássico, é um azul assim, num tom um pouco mais escuro e tal. Mas o que, que você pode fazer dentro dessa cor? Tá? Eu vou dar exemplo dessa cor, que fica mais fácil, para a gente não se estender muito nesse assunto, para vocês terem uma ideia. A gente pode usar o azul, ele se sobrepondo com outros tons de azul. E isso te dá uma impressão de uma segurança, de uma solidez, tá? Se você usar esse azul com preto, com prata, com cinza, ele fica um pouco mais atual. Ele continua tendo essa solidez, essa nobreza, mas ele fica um pouco mais atual. Se você pegar esse azul e usar com complementar, que daí a gente já vai ali para a gama dos amarelos, né, dos alaranjados e tal, você acende esse azul e você transforma completamente esse ambiente, tá? E se você pincelar esse azul, ele continuar sendo teu pano de fundo, tá? E você pincelar ele com tons, por exemplo, rosa ou magenta, virou outra coisa, tá? Então, sempre pensa no que você vai colocar nessa parede, o mobiliário, a cortina, o vaso de planta que você tem e que você gosta, que você vai manter. E aí você vai conseguir saber o que, que é a melhor cor para te dar de base dentro desse espaço que você quer montar. Tá joia? Não tenha medo de usar. Uma coisa que eu, assim, uma história que eu gosto de contar, eu fui conhecer a casa onde a Frida Kahlo morou, onde ela nasceu e morou durante muitos anos, né? Lá na cidade do México. E aí eu cheguei lá, eu sempre gostei muito de cor, mas eu jamais imaginava um tom de azul com um tom de rosa. E lá eles têm um tom de azul específico com um tom de rosa. E é a coisa mais linda, é lindo, é maravilhoso. Então, encontre o seu tom, encontre as suas cores. Não precisa ser complementar, não precisa ser tom sobre tom, desde que seja você, tá? Desde que mostre o que você é. Para complementar essas dicas de cores que a Débora trouxe, podemos falar também sobre formas. As formas auxiliam a compor essas cores em desenhos. Esses desenhos podem ter linhas mais orgânicas ou geométricas. As orgânicas são quando a gente traz formas mais arredondadas, que se assemelham um pouco aos elementos da natureza, trazem um aspecto mais de tranquilidade, harmonia, enquanto os geométricos vão trazer sempre uma lembrança do mais dinâmico, do mais urbano. E é importante lembrar que a gente pode trabalhar em cima dessas linhas desenhos tanto simétricos quanto assimétricos. Por exemplo, a gente pode trabalhar na simetria, tudo que tem de um lado da parede ter do outro, ou então trazer os mesmos elementos de cima a baixo, compondo toda a parede com o mesmo desenho. Outra forma é o assimétrico, quando a gente trabalha uma linha mais diagonal ou que fazemos algum ponto de destaque em um canto específico dessa parede. Esse equilíbrio, quando a gente trabalha dessa forma, pode ser obtido trazendo num outro contraponto um objeto de destaque, um móvel, né, um objeto de decoração, fazendo com que o olhar do observador, de quem está visitando esse espaço, percorra essa parede, né, que
passeie por essa parede. Isso faz o espaço ficar bem interessante. Então, outra forma também que a gente tem visto muito de intervir nas paredes, que é bem simples, é o lettering. O lettering, na verdade, é um fundo mais escuro. A gente costuma ver muito fundo preto, mas pode ser utilizado outras cores que tem no mercado, com aquele traço branco, imitando giz, que pode ser tanto em caneta quanto em tinta, trazendo um ar mais despojado para o ambiente, né? Ali vai fazer desenhos relacionados com o espaço, trazendo mensagens, letras que parecem, né, uma brincadeira ali, fazendo essa brincadeira com as letras, com os desenhos que envolvem isso. O Ricardo tem uns trabalhos legais nesse sentido, até eu vou colocar aqui para vocês verem. Bom, a gente pode trazer também esse mesmo conceito utilizando a tinta lousa, né? E que você pode pintar na parede e usar mesmo o giz. Nesse sentido, toda a família vai poder participar, fazer ali receitas, recados, mensagens, e é uma coisa mais dinâmica que pode ser alterada no dia a dia. A única coisa é que tem que ver se o ambiente, se tudo bem, gerar às vezes uma poeirinha na hora de apagar esses giz, se não tem problema. Mas é uma coisa de interagir com a família, isso é muito legal. Quer falar um pouquinho sobre o papel de parede, Débora? Vamos lá? Bom, o papel de parede, a gente tem milhares de opções, tá? A gente tem muitas opções para a gente comprar mesmo, adquirir, né? Tem de vários preços, enfim. Ou a gente pode fazer, que eu acho uma coisa muito bacana. Eu tenho um trabalho aqui em casa que eu tenho um móvel da minha avó com um trabalho de marchetaria, né? Que é uma madeira, é um trabalho de madeira clara com madeira escura e tal. E daí eu peguei o que estava ali, né, na marchetaria, e eu coloquei numas cores que eu queria para minha casa, né? Eu escolhi, fui lá, né? Escolhi umas cores bacanas, fiz um trabalho, fiz um adesivo e colei na minha parede. Então ficou um trabalho bem interessante. Só um cuidado. Quando você encontrar alguma coisa que você queira fazer, que você queira adesivar na sua parede, algum motivo, normalmente pode ser um grafismo ou alguma coisa nesse sentido, passa sempre um outro adesivo transparente por cima para proteger, tá? Porque ele, com o tempo, ele sai muito fácil. Então, eu tenho criança em casa, por exemplo, criança anda, coloca a mão, eu quero passar um paninho, eu não consigo. Então, é uma coisa, uma dica prática para você que achou um motivo legal, que vai fazer um papel de parede, né? E vamos falar um pouco sobre esse muralismo? Acho que tem muita coisa boa para mostrar aí, né? Então, que é o trabalho que o Ricardo está fazendo, que terminou, né, já, com a Letícia. Só introduzindo um pouquinho, esse termo muralismo, ele vem lá do comecinho do século XX, né, e ele começou com uns trabalhos, assim, realistas, monumentais, e olha que interessante, a gente voltando para o México, esse trabalho tem um dos pintores mais famosos, foi exatamente o Diego Rivera, que era o marido da Frida Kahlo. Né? Hoje em dia o muralismo, eu acho que é um trabalho de explosão de arte dentro da tua casa, é um trabalho bacanérrimo, pode ter o motivo que for, né? Enfim, você vai criar o seu tema a partir do que tenha a ver com você. E agora eu vou passar para a Letícia e para o Ricardo, que eu acho que eles vão falar muito, e eu só vi o trabalho final, tá maravilhoso. Então, de parabéns. Obrigada, Débora. O resultado desse projeto é fruto de uma conversa muito aberta com os clientes, grandes amigos, queridos, e também contou com essa colaboração dessa intervenção artística maravilhosa do Ricardo, que trouxe para o espaço identidade, transformou esse espaço num lugar único, né? E a ideia inicial no projeto, nessa parede existente, que fica ali próxima à área da churrasqueira, era já fazer uma pintura, mas uma coisa mais leve, era uma ideia de fazer um jardim mais tropical, de cores mais neutras.
Só que conversando com os clientes, a gente chegou à conclusão que tinha que ser uma coisa mais contrastante, com cores mais vibrantes, um colorido, né, trazendo alegria. E eles queriam também uma temática relacionada à música, que é uma coisa que eles gostam muito. E aí, então, surgiu dessa conversa a ideia de fazer um abraço entre a família, junto com grandes músicos, né? E o Ricardo trouxe isso através das caricaturas. E depois a gente, com um projeto que ele fez, né, no computador, a gente só foi estudando as melhores formas de equilibrar as cores quentes e as cores frias, para que esse desenho não ficasse pesado no ambiente. Como é um espaço coberto, mas aberto, isso não pesou de forma nenhuma e realmente trouxe vida e alegria para esse lugar. Era o objetivo. E, então, essa área de lazer ficou muito despojada, ficou uma delícia ali de usar. E vocês vão ver aí nas fotos. Ricardo, conta um pouquinho desse trabalho, como foi para você, conta um pouquinho como você tem trabalhado nisso. Olá a todos, né? Eu sou o Ricardo, sou ilustrador há 10 anos, mas comecei a trabalhar com parede há mais ou menos 5 anos, né? Eu fiz uma experiência inicial num café, gostei muito do resultado e chamou a atenção de outras pessoas, né, que foi me pedindo trabalhos a partir daí. E hoje em dia eu trabalho muito com esse tipo de serviço, né? Desenhos em ambientes comerciais, residenciais. E o trabalho que eu fiz em parceria com a Letícia, a gente iniciou com a conversa com o cliente, né? A Letícia conversou, perguntou o que eles gostariam que fizesse, né? E a partir da ideia inicial, que seria a família, em um ambiente musical, né? Com temas musicais, eu fiz o primeiro croquis, uma ideia inicial, apresentei para elas, e elas foram dando ideias, né? Então, esse retorno, essa conversa, é que geram um bom desenho, né? Eu costumo falar que nunca é a minha ideia ou a ideia inicial que vai para a parede. Sempre essa conversa, relação com o cliente, é que sai um bom desenho, né? Que tem a ver com o ambiente, que tem a ver com a pessoa, né? Como a Débora comentou, né? Tem que ser um ambiente personalizado. E outra coisa que o desenho, ele segue os mesmos princípios das cores, que a Débora comentou, os princípios das formas, que a Letícia comentou também. Ele tem que se adequar ao ambiente, né? As cores têm que, às vezes, na maioria das vezes, ser mais amenas, pouco saturadas, né? Para tornar o ambiente mais agradável, não pesar demais. E então, voltando ao trabalho, né? Apresentei a ideia e quando a gente chegou no consenso, escolheu as cores que iam combinar com o ambiente, que ia dar o clima, né, desejado. Eu fui até o local e a gente riscou na parede, né? A superfície é importante que ela esteja lisa, selada, né, para não absorver demais a tinta e atrapalhar o processo da pintura. Porque na hora do desenho a gente não trabalha com muitas camadas, né? A gente vai, é mais natural o processo, vai. Eu trabalho com pincel, né? Apesar de ser um pouco grafite, né? Esse trabalho que a gente fez, foi tudo no pincel mesmo. Então, é importante ali a tinta funcionar, né? Então, esse processo mais natural, mais fluido, é importante para o desenho sair, né? Ter um bom resultado. E então, durante o processo, foi mudando, né? Foi modificando, conversando com a cliente, com a Letícia. A gente vai tendo ideias na hora, vai ajustando. E a liberdade que eles me deram também, a liberdade quando o cliente dá para o artista é muito importante, né? E quando a gente fica preso no projeto, o trabalho sai mais mecânico, né? E quando a gente tem uma liberdade, a gente inova na hora, flui melhor. E então é isso, né? Gostei muito do resultado, espero que os clientes tenham gostado também. É uma boa dica aí, né, para personalizar o ambiente. Nossa, o trabalho ficou lindo, fiquei muito feliz com os resultados. E agora me veio também duas coisas que é importante passar para quem estiver pensando em fazer um trabalho parecido,
que a gente deixou a parede preparada com massa corrida para o Ricardo poder fazer a intervenção. E outra coisa que tinha à disposição dele, um andaime que estava sendo utilizado na pintura das outras paredes. Isso facilitou o processo para que ele trabalhasse com tranquilidade lá nas maiores alturas. E uma coisa super legal também é que os proprietários foram filmando todo o processo da pintura, todas as etapas do trabalho, fazendo como se fosse um timeline aí. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth. Para que o trabalho chegasse na dimensão que chegou, registrando todo o passo a passo. Então, foi muito legal ver o resultado. Espero que vocês tenham gostado e, para finalizar, muito obrigada, Débora, também por esse primeiro vídeo juntas. Logo vem mais por aí e compartilhando essas ideias aí de arquitetura, de transformação, né, dos espaços. Um beijo. Bom te conhecer, né? Igual eu te falei, tô aqui borbulhando de ideias. E você sabe que quando eu era criança, eu morava em Belo Horizonte. E a minha mãe, ela contratou um artista que pintou, assim, na sala não, no meu quarto. E foi muito bacana aquilo lá. Foi uma referência que eu cresci com aquela referência. Eram uns cogumelos de cores, assim, alucinógenas, né? E era uma árvore e tal. E era uma coisa muito diferente, mas aquilo cresceu comigo. Fez parte da minha história. Então, é muito importante isso, sabe? Para quem tem a oportunidade, né, de ter um trabalho desse, é muito importante. Muito obrigada, Ricardo. Eu quero agradecer muito a todos vocês. E se alguém tiver algum vídeo, algum interesse, algum assunto que queira conversar um pouquinho, saber um pouquinho mais, a gente está super à disposição, né, Letícia? A nossa ideia é essa, é olhar para os cantinhos, melhorar, transformar os nossos espaços para que eles sejam dignos de toda essa transformação que está acontecendo, né? Sempre pensando de uma forma melhor, de uma forma de dar uma base melhor para que a gente construa o que a gente puder construir de melhor nesse mundo, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande.